Meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com luz e com sombra. O que seria a luz e o que seria a sombra? A luz e a sombra dentro da arte, ela tem ela é um elemento muito básico, porque a luz e a sombra nós precisamos para dar volume. Olhem ali esse exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos essa cereja, bem pequenininha, e ela tem dos dois, nós temos as duas composições. A composição mais simples, sem muita sombra, né? Sem muitos detalhes. Nós temos a outra, onde a gente trabalha com uma massificação aí do grafite, preenchendo a área total, né? Vocês podem perceber que a imagem é a mesma, que a sombra basicamente é a mesma, mas o que acontece? Quando nós temos uma utilização maior do grafite, quando nós temos esse volume, quando nós utilizamos a sombra e a luz, né, dando esse destaque em cima do objeto que nós estamos desenhando, ou a fruta, ou a paisagem, faz com que ela fique de uma forma um pouco mais viva, faz com que ela tenha um pouco mais de dimensão, um pouco mais de volume. Então, a definição correta do volume tem o objetivo de conseguir, por meio da valorização exata, a intensidade das suas formas, né, e da sombra, que dá uma realidade maior para nossa obra artística. Então, na construção dos objetos, nós sempre precisamos pensar assim: de onde está vindo a luz? Aonde vai refletir a luz no nosso objeto? E aonde vai estar a sombra? Eu sempre preciso tomar muito cuidado e saber aonde é que a sombra está sendo projetada. Um dos maiores erros que nós acabamos cometendo dentro da arte é fazer a sombra em qualquer lugar, sem definir o ponto exato de onde vem a luz. Quando nós compreendemos o ponto exato de onde vem a luz e como ela se classifica em cima de cada objeto, facilita na hora que a gente vai fazer a construção da nossa obra, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar uma paisagem, uma imagem, um objeto que tende a ser um pouco mais real. Então, a luz e a sombra dentro da composição artística, ela é muito precisa, a gente precisa compreender muito bem de onde ela vem, né? E de como a gente vai projetar essa luz. Eu quero que vocês observem, eu trouxe ali para vocês um cubo, né? Uma esfera, um cilindro, para que vocês observem cada objeto, a composição da sombra vai estar de um jeito e a composição de onde vai bater a luz, de onde vai ter a incidência maior de luz em cima do objeto, de onde ela vem. E eu quero que vocês percebam também que em alguns pontos ela fica tão clara que até a linha parece que some de certa forma, né? Mas é por causa da grande incidência de luz em cima desse objeto. E sempre ao lado oposto que vai ficar aí a sombra. Para que a gente compreenda, eu trouxe para vocês então a classificação de a luz direto de um lado, né, batendo no objeto, e do lado oposto se utiliza a sombra. Vamos lá para os pontos principais para dar volume por meio de luz e de sombra. Eu trouxe para vocês uma esfera. Então, nós vamos começar a olhar qual é a classificação dessa luz e dessa sombra. Aonde cada elemento vai para dar composição e para que a nossa obra fique num aspecto um pouco mais real. Então, nós temos ali o primeiro, o centro de luz. É onde a luz bate diretamente sobre o objeto. É basicamente a parte mais clara da nossa obra, né? Ali de onde a gente está compondo o nosso objeto. Daí nós temos a luz direta, é onde tem o maior feixe de luz. Por exemplo, a esfera, ela é toda arredondada, então existe um ponto pequeno que vai ter a maior incidência de luz. Nós temos o meio tom. O que seria o meio tom? Seria a finalização da entrada da luz e o início da sombra. Esse meio tom, ele é bem complicadinho da gente trabalhar. Então, vocês vão perceber que eu pedi um objeto, né, bem curioso ali, que é o cotonete, né, a haste flexível, para a gente poder esfumaçar, para a gente poder esfumar a nossa obra. Por quê? Quando a gente está fazendo esse meio tom, o que acontece? Muitas vezes o nosso lápis, ele acaba arriscando um pouco mais do que a gente quer e acaba ficando um aspecto
não muito natural. Então, a gente faz esse esfumato para que se torne um pouco mais natural essas linhas, né? Então, nós temos a borda da sombra, que é uma das partes mais escuras que nós temos, que realmente ali é onde toma a incidência de luz muito pouco, né? Nós temos muita pouca incidência de luz. Daí nós temos o reflexo da luz, porque a gente tem que pensar que nós temos uma superfície e esse objeto está em cima dessa superfície. Essa superfície vai refletir de uma certa forma a luz de volta para o objeto. Então, finalizando ali na parte um pouco mais baixa, nós temos, de certa forma, um reflexo, né, dessa luz que está batendo na superfície de onde o nosso objeto está. Nós temos a sombra projetada, que realmente é onde foi projetada a sombra do nosso objeto, e ela basicamente de uma cor só, né? Eu quero que vocês percebam que quando a gente tem um objeto de uma luz natural, luz do sol, por exemplo, ela vai ter uma sombra um pouco menos definida, né? Ela vai ter uma sombra um pouco mais quase que borrada, né? Ela não tem uma definição exata da linha, né? Que é projetada a sombra ali. Mas quando nós temos uma sombra que ela é projetada com uma luz projetada, com uma luz artificial, a sombra ela se torna bem definida. Então fica mais fácil na hora do desenho, tá? A conclusão da sombra, a oclusão da sombra, desculpa. É a parte da linha, né, aonde fica mais escuro, onde o objeto, na verdade, fica fixado aí em cima da superfície. Então, basicamente, para vocês entenderem um pouquinho sobre cada ponto e como é classificado a luz e a sombra em cima de um objeto. Vamos para a nossa atividade? Na atividade, vocês irão produzir uma imagem, né? Com a característica de luz e sombra. Eu preciso que vocês classifiquem aí na atividade de vocês isso que eu acabei de colocar todos os pontos, né? Todos os tipos de pontinhos aí que a gente acabou de falar sobre a classificação da sombra em cima de um objeto. Vai precisar de folha 4, lápis de escrever, borracha e o cotonete, que é algo bem curioso, né? Que a gente se utiliza dentro da arte para poder fazer o esfumato ali. Vamos lá? Quero que vocês observem. O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar um objeto, né? E vocês irão utilizar esse objeto projetando a luz em cima desse objeto. E quando vocês estiverem projetando a luz em cima desse objeto, eu quero que vocês observem todos aqueles pontos que nós falamos ali no slide passado, e eu quero que vocês vão produzindo aos poucos aí essa imagem. Quero que vocês entendam qual é cada ponto, porque a gente precisa observar para poder entender, né? Então, esse é um exercício de produção e de observação. Lembrando que essa atividade, o slide vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida, eu vou estar no chat. Beijo, tchau, tchau!